Alegoria da caverna. Cláudio, sonhamos que algumas pessoas vivem em um local subterrâneo em uma forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, e seguem todo o movimento de sua luz. Essas pessoas estão lá desde sua infância, as chamadas nas pernas e nos pescoços, de tal maneira que só elas têm iluminação e um fogo se queima ao longe, por trás delas. Sobe ao longo do qual se construiu um pequeno muro, de tal maneira que parecesse que fosse uma redação que os homens das conversas colocaram diante do público. A montanha é toda habilidade por cima dele. Consiga imaginar. Imagine também, ao longo deste mundo, pessoas que transportam toda espécie de objetos, que ultrapassam essas bestas e homens, e de animais, de pedras e de madeira, de toda espécie de trabalho manual. Como é natural esse transporte? Uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro, estranho prisioneiro, talvez fácil. Com semelhança da nossa. Em primeiro lugar, sempre que nessas condições, eles tenham visto, si mesmo e dos outros, algo que mais não somos projetados pelo fogo na parede oposta na caverna. Como não? São forçados a manter a cabeça imóvel toda a vida? E os objetos transportados? Não se façam mesmo com eles? Sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? É forçoso. Se a prisão tivesse também um F na parede, quando alguns outros não tempo falar, não te parece que eles não julgariam outra coisa senão que era a voz da sombra de passado? Por Deus que sim. De qualquer modo, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a soma dos objetos. É absolutamente forçoso. Considera, pois, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância. A ver-se regressados da sua natureza as coisas que passavam desse modo. Logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se, de repente, arrompasse tudo a andar e a olhar para a luz. Ao fazer tudo isso, sentiria a dor e o deslumbramento impedi-lo-ia a fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele queria se alguém lhe afirmasse que até então ele só via coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade, descia da verdade, voltado para os objetos materiais? E se ainda mostrando-lhe cada um desses objetos passados, forçasse com perguntas a dizer o que era, não te parece que ele cederia em dificuldade e suportaria que os objetos vistos outrora eram mais reais do que agora demonstravam? Muito mais. Portanto, se alguém forçasse a olhar para a própria luz, doeria os olhos, voltaria para buscar refúgio junto dos objetos, para os quais podia olhar, a julgaria ainda que eles fizeram na verdade mais nítido do que estava, seria assim. Se o arrancasse daria força, e o fizesse subir o caminho rude e íngreme, e não o deixasse fugir antes de o arrastarem até a luz do sol, não seria natural que ele se doesse e agastasse, porque era assim arrastado e depois de chegar à luz, com os olhos deslumbrados, nem sequer poderia ver nada daquilo que agora seja um verdadeiro objeto. Não poderia, de fato, pelo mesmo benefício. Esse cara, salvaço, julgo eu que quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, daria nascimento para os homens. Depois disso, as imagens dos homens e outros objetos, repetidos na água, e por último, para os nossos objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da lua, mais facilmente do que fosse o sol e seu brilho de dia. Pois não. Finalmente, seria capaz de olhar para o sol e de contemplar, não já a sua imagem na água, ou em qualquer sítio, mas a ele mesmo no seu lugar. Necessariamente. Depois, entenderia acerca do sol, que é ele que, por causa das estações e os anos, e tudo que existe no mundo invisível, é o que há responsável por tudo aquilo que deviam ao natureza. É evidente que depois chegaria a conclusão. E então, quando ele se lembrasse da sua primitiva estação, e sem saber que lá possuía, seus companheiros de prisão, descendo, não fez que
concordaria com a mudança de plano dos outros? Com certeza. E as zonas de elogio, que alguns tinham entre si, ou prêmios para o que distinguisse com mais agudeza, ou objetos que passassem e lembrassem melhor, quais que costumavam passar em primeiro lugar, ou quais em último, ou os que seguiam juntos, e aqueles que dentre eles fosse mais hábil em aprender o que ia acontecer. Parece que ele poderia saudar ao invés das honrarias de poder que havia entre eles, ou que experimentariam os mesmos sentimentos que em Homero. Esse seria seu intenso desejo, servir junto de um homem pobre como servo da guerra. E antes sofrer tudo do que regressar aquelas coisas de daquele modo. Depois seria assim, ele sofreria tudo de preferência a viver daquela maneira. Imaginem o seguinte: se um homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não seria os olhos cheios de estrela ao pensar subitamente da luz do sol? Com certeza. E se fosse necessário jogar daquela sombra em competição, com que tinham estado sempre prisioneiros, não seria assim que ainda estavam ofuscados, antes de adaptar a pista o exemplo de se habituar, não seria pouco acaso, não causariam vida e não teriam dito que, por ter vestido ao mundo exterior, se agarrar a vida, e que não valia a pena tentar a atenção, e a quem tentasse soltá-los, conduzi-lo até acima, se pudesse agarrá-los e matá-los, não matariam? Matariam sem dúvida. Meu caro Glauco, esse quadro deve-se agora aplicar-se a tudo quanto fizemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos da caverna do mundo superior. E avisamos que nosso encontro, se tomarmos como a atenção da alma do mundo coletivo, não exigirá da minha expectativa, já que a teu desejo de conhecê-lo. O Deus sabe que a verdadeira, pois, segundo entendo, no limite que cognoscível, é que se avisa, a custo a ideia do bem, e é uma vista habitada. Compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz, da qual é a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la passando sensata na vida particular e pública. Posso parar agora, né?